como é que vamos fazer então isto? Bem, o primeiro passo que nós devemos fazer é primeiro entender como é que essa tabela ou como é que esses dados estão. Se nós vermos bem, cá no cabeçalho, na primeira linha, nós temos nome, sobrenome, registro, nascimento, setor, salário e filial. Então, percebe-se que esses dados são os dados de uma empresa. Ok. Assim que entendermos como é que esses dados estão, nossa missão é transformar esses dados numa tabela. Nós estamos aqui a ver que todos esses dados estão apenas numa única coluna. Como assim? As letras no Excel representam as colunas. E agora, os números representam as linhas. Se vermos muito bem, todos esses dados estão apenas na coluna A. Então, nós devemos dividir esses dados em outras colunas. Como é que vamos fazer isto? Muito simples. Primeiro, vamos ter que selecionar a coluna onde esses dados estão e depois vamos utilizar uma técnica do Excel que permite transformar textos em colunas. Isso aqui vamos encontrar onde? Vamos encontrar aqui em dados. Vamos aqui em dados, na aba dados. Aqui na aba dados tem várias áreas. Tem obter e transformar dados, consultas e ligações, tipos de dados, ordenar e filtrar, tem ferramentas de dados e tem previsão. O que nós vamos trabalhar com ele é ferramentas de dados. O que nós vamos fazer? Vamos aqui em texto para colunas. Aqui em texto para colunas é para fazer o quê? É para dividir cada dado. Ou seja, o nome vai ficar numa única coluna, o sobrenome numa única coluna, o registro numa única coluna, o nascimento numa outra coluna. Agora, o que é CSV? Bem, CSV na verdade é uma extensão. Vejamos, todo documento que sai pelo Word se bem me lembro, é o CX, Docs, sai pelo Word. Agora, os documentos feitos no Excel também têm uma extensão. Documentos aqui, CSV, também são documentos que são exportados de uma base de dados de um outro software. Muitas das vezes é assim. Mas eu sei que essa aqui é uma extensão, CSV é uma extensão. Então, agora, utilizando os delimitadores, a ser separados. Esses dados estão a ser separados por uma sobrenome, vírgula, registro, vírgula, e aí em diante. Todos esses dados estão a ser separados por uma vírgula. Como eu já sei que o que está a separar um dado do outro é uma vírgula, então vou escolher delimitado, para ser muito mais fácil. Clico em avançar. Aqui vou escolher qual é o delimitador. Já sei que o escolho vírgula e tabulação eu tiro. Depois disto, eu clico em seguinte e clico em concluir. Automaticamente, a coluna, os estão muito bem separados. Isto é, o nome está na própria coluna, o sobrenome na própria coluna, o registro na própria coluna e por assim todas essas colunas. Selecionando. Ok. Assim que as colunas estão todas selecionadas, vou fazer o quê? Entre uma coluna e a outra, se verem bem, sempre que eu clico, ele fica de uma cruz. Entre B e C ficou uma espécie de uma cruz, entre C e D ficou uma espécie de uma cruz. Então, vou fazer o quê? Vou dar 2 cliques no meio, entre duas colunas. Clique, automaticamente a coluna fica completamente organizada. Agora, qual é o meu objetivo? Vou primeiro formatar ela, né? Esse cabeçalho aqui, vou para eu não estar a fazer sempre este processo com o mouse de selecionar desta forma, eu vou ter que utilizar atalhos. Como é que eu faço? Primeiro, tenho que saber um atalho que é muito importante que vocês tenham que saber. É como fazer com que o cursor, melhor dizer, chega nessa primeira célula. O que é uma célula? Uma célula é a união entre uma coluna e uma linha. Vejamos. As letras eu disse que são colunas, certo?
Agora, os números são linhas. Então, se eu clicar, suponhamos aqui, deixa eu mudar a cor, amarelo, quer dizer que essa célula onde está amarela, quer dizer que é o quê? Quer dizer que está na coluna K, o cursor é na coluna K e na linha 3. Agora, se eu quiser levar este cursor daqui para aqui, onde está, fazer isto, é muito simples. Em vez de eu sempre com o meu cursor para levar lá, eu posso utilizar simplesmente o atalho Ctrl Home. Ctrl Home. Então, vou escrever aqui nos comentários. Ctrl mais a tecla Home. Quem tiver um computador aí em casa, é só procurar a tecla Home. Vai conseguir perceber. Ctrl Home. Ctrl Home é a tecla que vai permitir que, onde quer que esteja, suponhamos na última célula do Excel, na última linha do Excel, que é 1.048.566, onde quer que teu cursor esteja, se fazeres Ctrl Home, ele vai te levar na primeira célula do Excel. Ok. Então, sabendo isto, eu quero selecionar o cabeçalho. Para eu não fazer sempre usar o cursor, eu vou ter que utilizar atalhos. O atalho que eu mais utilizo para selecionar, eu faço o quê? Se for para selecionar a linha, eu Ctrl Shift, seta à minha direita. Ele vai selecionar o cabeçalho, vai selecionar a linha completa. Então, visto que já está selecionado, eu vou negritar tudo isto. E vou mudar só um pouco aqui a cor. Vou usar mesmo amarelo, não tem problema. Ok. Após isto ser já selecionada, selecionei a linha. Agora, se eu quiser selecionar a coluna, como é que eu faço? Utilizo Ctrl, Shift e a seta para baixo. Ctrl, Shift e seta para baixo. Quer dizer que ele vai selecionar a coluna por completo. Agora, se eu fazer mais, Ctrl, Shift, seta à direita, visto que primeiro selecionei já a direita, ele vai selecionar a tabela por completo. Tá aqui, utilizar o quê? Ctrl, Shift, vou utilizar Ctrl Home para voltar, ok? Na primeira célula. Utilizando Ctrl Shift, vai selecionar a coluna para selecionar as outras colunas à minha direita. Então, vai selecionar a tabela por completo. Agora, se eu não quiser utilizar desta forma, vou utilizar o quê? O Ctrl Shift e o espaço, a tecla do espaço, Backspace. Esse botão aqui grande. Ele vai selecionar a tabela por completo. Ok. Então, muitas das vezes eu vou ter que utilizar sempre atalhos para poder ajudar-vos a serem muito mais dinâmicos ao utilizar o Excel. Certo? Agora aqui, já selecionei a primeira, então vamos começar de um outro software. Então, é necessário reorganizar eles cá no Excel. Vejamos, o salário. O salário ele está apenas em formato de número. Não está a dizer que é valor. Então, pôr esses dados como moeda. E como é que eu vou fazer isto? E por outro também, o nascimento ou a data. Nascimento é data. Então, esses dados é necessário também pôr isto em formato de data. Também o registro. O registro, os dados não são... A empresa não registrava os seus funcionários desta forma. Ele tem uma técnica de organizar também esses dados. Então, é necessário saber como fazer. Começar no salário. Vou fazer o quê? Fazer o Ctrl, o Shift com a seta para baixo para selecionar a completa. Ok, assim que já está selecionada, eu venho aqui para na moeda, só clicar aqui, ele vai pôr moeda euro. Eu não quero pôr a moeda euro. Eu quero pôr a moeda em Kwanza ou então que o Excel representa para Angola. Eu vou da coluna ser selecionada. Eu venho aqui em moeda e clico aqui em mais formatos numéricos. Okay. Tendo as formas de fazer isto. Primeiro aqui, para pôr a moeda AOA, que é a nossa moeda nacional, eu venho aqui em moeda e clicando aqui em símbolo, ele tem, se nós procurarmos, vamos encontrar a moeda que
que o Excel veja para Angola, que é esta aqui, AOA. Não é ANG, não. AOA, que é a moeda que o Excel representa para Angola. Então, dando um clique em OK, ele... Não, mudei, desculpa. Escolhi deixa eu ver. AOA, OK. Dando um clique, ele vai mostrar, então, a nossa moeda nacional, que é AOA. Agora, se eu quiser mesmo pôr Kwanza, o que eu devo fazer? Devo dar um clique. Vou selecionar primeiro tudo com Ctrl. Depois venho aqui em moeda, venho mais formatos, personalizado, e aqui eu vou escrever a minha moeda. Mas como aqui temos o AOA que eu já pus, então vou apagar esse AOA, vou pôr apenas KZ. E dando um clique, ele vai pôr Kwanza. Ok. Visto que a primeira tarefa já está feita, que é o salário, para pôr o mesmo formato de moeda, agora vamos no nascimento. Nascimento é todo número, é uma data. Quer seja número 4, não importa. É uma data. No 3 e vir aqui em geral, aqui para mudar o formato do número, clico em no geral e só por aqui, onde? Piada, ele vai mudar. Estamos a ver que o número 3 já não virou número 3, virou número dia 3 de janeiro de 1900. O que acontecerá com o número 4 e o número... Todo número para ele é uma data. Porque se eu pegar esses dois dados e subtrair ou somar, ele vai fazer algum somatório. Vamos já ver. Essa aqui mais este. Está a ver? Ficou o número 7. Por quê? Porque ele está a somar os 2 dias. Então, é necessário sabermos isto. Então, após tendo esse conhecimento, eu vou selecionar todos estes números do nascimento e vou converter isto em data. Ok. Após isto, a nossa missão é mudar o registro. A empresa, eles fazem o registro da seguinte forma: 42 traço 033, não como assim, 42.033 traço 42 0. Ok. Quer dizer que este dado que está aqui, vou passar em uma cor, um formato branco. Ok, este número que está aqui, 42, a empresa, o número do registro para cada função, que é 42.033-0. Agora, como é que nós vamos mudar, então, este número para este? E de modo que, visto que são para cada uma. Bem, esta aqui não é a aula de ontem, eu só estou a repetir algumas coisas que foi da aula de ontem. Mas não é a aula de ontem. O que nós vamos fazer agora é contar-se o PROC-V. Ok, como é que nós vamos fazer isto? É muito simples, vejamos. Dando um clique, selecionando primeiro toda a coluna, depois de selecionar a coluna completa, nós vamos novamente aqui em geral, ok? E vamos nos formatos. Vamos clicar aqui em personalizar e vamos personalizar essa tabela. Como é que nós vamos personalizar isto? É muito simples. Para personalizar algo, primeiro temos que pôr algo em mente. Os asterísticos representam cada cadeia do caráter. Vejamos, se eu pôr aqui um asterístico e eu quiser pôr um ponto, eu vou pôr, neste caso, como são 2 dígitos, então vou pôr 2 asterísticos. Vou pôr um ponto entre aspas. Não sei se conseguem ver bem aqui. Deixa eu aumentar. Acho que não vai dar para aumentar. Asterístico. Vou pôr mais 3 asterísticos, porque aqui está a dizer que são 3 números após o ponto. Eu vou pôr um traço, uma travessão, entre aspas,
E vou pôr também novamente um asterístico para dizer que são 2 números, 3 números, um traço e um número. Quer dizer que são 2 números, ponho com asterístico, dois asterísticos, entre aspas ponho o ponto, depois ponho 3 números, ponho um traço entre aspas, depois ponho o zero. Dando agora um clique, ele vai personalizar tudo. Ok, tudo agora foi personalizado, como estamos a ver. Agora aqui, o registro está tudo. Agora que o registro está tudo, o que nós vamos fazer agora é o quê? Nós vamos juntar estes dois nomes, ou seja, em vez de ser nome e sobrenome, vamos fazer com que tudo isto seja apenas um registro, ou seja, venha nome completo, que seja Mateus Mukanda, aqui seja Mateus Mukanda, e não nome Mateus, sobrenome Mukanda, não, que sejam dois por completo. Como é que vamos fazer isto? Primeiramente, nós temos aqui, sim, nós temos aqui criar uma nova coluna, ok? Nome completo, ok. Agora que nós temos essa coluna, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que juntar Mateus com Mukanda. Isso vai ser Mateus Mukanda. Ok. Feito com o primeiro, agora a nossa missão vai ser apenas o quê? Vamos utilizar um atalho. Mas se nós não quisermos utilizar atalho, nós temos duas formas. Para utilizar atalho, para juntar os dois, é simplesmente fazer Ctrl E. Ele vai selecionar, ele vai repetir, ou seja, vai juntar tudo. Por quê? Porque ele vai analisar que está a haver um paradigma, melhor dizer assim, em que vou estar sempre a repetir o primeiro com o segundo. Ou seja, vai sair Mateus como Kanda, a primeira coluna com a segunda coluna, assim sucessivamente. Então ele vai entender aí, vai entender isto e vai fazer um preenchimento relâmpago. Para fazer esse preenchimento relâmpago é Ctrl E. Agora, se eu não quiser fazer Ctrl E, caso eu me esqueça, primeiro devo fazer o quê? Devo fazer o preenchimento da primeira linha, depois venho aqui em dados. Aqui em dados eu venho na aba ferramentas de dados. Aqui em ferramentas de dados, dou um clique aqui. Se verem bem, temos aqui texto, que nós fizemos esta tabela. Temos aqui em cima também preenchimento relâmpago. Então, é aqui no preenchimento relâmpago, dando um clique, que ele vai fazer, está feito. Eu posso simplesmente eliminar essas duas colunas. Pessoal, está aqui, conseguiram perceber? Então, com essa coluna já, toda ela, agora a nossa missão é fazer o quê? A nossa missão é utilizarmos a nossa função PROC-V e a nossa função contar-se. Mas como é que nós vamos usar estas funções? É muito simples. O primeiro grande ponto que nós temos que saber é o quê? Vou explicar de uma melhor forma. Vou utilizar agora o Ctrl Shift L. O Ctrl Shift L é para utilizar filtro. É para nós filtrarmos. Trabalha no RH. Como é que nós vamos fazer isto? Eu vou clicar. Devo fazer aqui o filtro, utilizando o Ctrl, o Shift mais a letra L. Viram que aqui por cima já mudou. Vou repetir novamente. Ctrl Shift L. Desapareceu o filtro. Se eu quiser saber quantas pessoas trabalham no RH, vai ser difícil saber. Aqui, Ctrl Shift, a letra L. Deixa eu ver. Ctrl Shift, a letra L. Filtro. Agora, se eu quiser saber quantas pessoas trabalham no RH, como é que eu faço? Eu venho aqui no setor e clico em RH. Paro de selecionar todo mundo, seleciono apenas RH e clico em OK. Ele vai aparecer apenas todo mundo que trabalha no RH. Agora, tem uma forma, como não sei se está a conseguir perceber, a conseguir ver, aqui por baixo, contar
346. Está a querer dizer o quê? Quer dizer que nesta empresa tem 346 funcionários no departamento de RH. Agora, se eu quiser saber quantos funcionários tem no departamento de RH na província ou na filial de Luanda, clico aqui em filial, seleciono todo mundo e vou apenas em Luanda. Clicando aqui em Luanda, ele vai mostrar todo mundo que trabalha no departamento de RH, concretamente na filial de Luanda. Agora, como tudo já está selecionado, nós estamos a ver aqui por baixo que são quantas pessoas que trabalham no RH em Luanda. São 25 pessoas. Agora, vejamos que eu, como um gestor, né, o meu chefe me diz, Alexandre, eu quero que apresentes um relatório. Em vez de eu começar a fazer desta forma, eu quero que comece de uma forma melhor, me apresentes num relatório todo mundo que trabalhou no RH. Entregar a planilha para o meu chefe desta forma em que está, vai ser muito trabalhoso para ele. Um analista, a missão dele é fazer o quê? Outra pessoa que trabalha com Excel, a missão dele é resumir o maior tempo possível daquela pessoa que vai poder utilizar a planilha. Então, como é que nós vamos fazer para que as pessoas não comecem a utilizar desta forma? É muito simples. Vejamos, primeiramente, vou selecionar todo mundo para poder apresentar aqui. Ok. Agora vamos utilizar a função contar-se. Para nós utilizarmos a função contar-se, primeiro nós temos que ver, vamos contar-se no que diz respeito a quê? Esse contar-se, ele faz o quê? É uma função que demonstra uma quantidade de pessoas num determinado tipo de coisa. Não somente pessoas, mas também pode ser uma outra coluna que vocês quiserem. Mas para melhor ilustrar, deixa eu só fazer aqui. Vou dar aqui uma nome completo. Até, em vez de fazer isto, vou criar novas linhas por cima. Ok. Vou utilizar aqui a função contar. Vou utilizar nome completo, para mostrar as pessoas que trabalham em um determinado departamento. Eu vou para aqui, setor. Ok. A minha missão aqui é o quê? A minha missão é, suponhamos o senhor Mateus, que está nesta linha. O senhor Mateus, ele trabalha no RH, concretamente na filial do Quando Cubango. Então, minha missão é, quando eu clicar aqui, deixa eu ver, para ser muito mais fácil. Vou utilizar a conta C. A função é, se eu pôr igual, não, primeiramente vou pôr aqui o nome, Mateus Mukanda. Ok. E vou por aqui a quantidade. Ou então, não, vou fazer... Vou por aqui vou por aqui o setor. E vou por aqui a quantidade. Agora, a missão aqui é o quê? A missão aqui é saber, suponhamos, no setor do RH, quantas pessoas, tem quantos funcionários? No departamento, suponhamos, de marketing, se tem quantos funcionários? Assim, sucessivamente. E como é que nós vamos fazer isto? Vejamos, se eu fazer aqui, e eu quiser contar quantas pessoas trabalham fazendo assim, selecionando a marketing, ok. E fazendo assim uma seleção apenas de todo mundo que trabalha em marketing, ou seja, primeiramente fiz o quê? Primeiramente fiz um filtro, tá aqui, vou fazer um filtro apenas em marketing.
Depois de fazer o filtro, vou ter que selecionar todo mundo. Se virem aqui, em marketing tem quantas pessoas? Tem 358. Agora clico aqui e escrevo 358. Se eu fazer desta forma, vai ser muito, mas muito trabalhoso. E a ideia aqui é dinamizarmos as coisas. Como é que nós podemos fazer então com que esse somatório seja feito de forma aleatória ou de forma muito mais rápida? É aqui que nós vamos utilizar, é aqui que serve, é para isto que serve a função contar C. A função contar C serve para esse tipo de atividade. Como é que nós vamos fazer isso? Bem, vamos clicar aqui em quantidade, vamos clicar em igual, vamos escrever contar, ele aqui já aparece, contar C.C. Ok, dando um clique, o que é que ele vai fazer? Primeiramente, nós temos que olhar o que é que ele está a nos dizer. O que é que ele está a nos dizer? Está a nos dizer assim, primeiramente, vamos ter que pôr um intervalo de critério. Qual é o intervalo de critério que nós queremos trabalhar? O intervalo de critério que nós queremos trabalhar é da coluna setor. Então, vamos clicar em setor e vamos selecionar a tabela, a coluna completa. Como é que nós vamos selecionar? Vamos utilizar Ctrl, Shift, a seta para baixo. Automaticamente, depois pondo ponto e vírgula, ok? Vamos voltar lá. Pondo ponto e vírgula. Vamos pôr agora o nosso critério. Qual é o nosso critério? Nós estamos a trabalhar com marketing. Dando aqui um clique em marketing e dando agora enter, ele vai fazer o somatório de todo mundo que trabalha em marketing. Vejamos, vamos ver agora se isso é mesmo a verdade. Vejamos, eu vou clicar aqui no setor, vou clicar em marketing, ok? E vou selecionar tudo que está aqui, clicando em marketing, para tudo para baixo. Tem 357 pessoas que trabalham no departamento de marketing. Agora vamos aqui em cima, também tem. Agora, se eu mudar agora de marketing para, suponhamos, administrativo, ok. Quantas pessoas tem? Para administrativo tem 307. Então, venho aqui, suponhamos, escrevo administrativo. Administrativo. Aqui está contar 308. Vamos lá contar. Ok. Com 307. Vamos lá ver. Vou selecionar novamente tudo. Está aqui. Contou também 308. Quer dizer que no departamento da área administrativa tem 308 funcionários. Agora, vejam uma coisa. Se eu estiver a escrever toda hora, cada departamento aqui, vai ser muito, mas muito exaustivo para mim. Então, será que existe uma técnica simples em que eu posso usar aqui e automaticamente já começa a vir o somatório de cada departamento? Sim, tem. Como é que nós vamos fazer isto? É muito simples. Nós vemos aqui em cima mesmo, podemos apagar, ok? Clicando nessa mesma célula, frente ao setor, nós vamos agora na aba dados. Aqui na aba dados, nós vamos aqui em ferramentas de dados. Hoje vamos utilizar muito essa ferramenta de dados. Ferramenta de dados. Aqui em ferramenta de dados, o que é que nós vamos fazer? Nós primeiro utilizamos o texto para colunas, certo? Agora, depois utilizamos o preenchimento relâmpago, Ctrl E, que fizemos tudo isso que está aqui, os nomes, juntamos os nomes com os sobrenomes. Agora, vamos ter que utilizar esta função aqui, validação de dados. Aqui em validação de dados, vamos dar validação de dados. Ok. Nós temos qualquer valor, vamos dar um clique no lado direito. Ok. Aqui, nossa missão é fazer o quê? É criar uma lista.
Como assim criar uma lista? É criar uma lista na qual já não vai nos permitir todas as escrever. Os dados já vão estar lá agrupados e depois simplesmente só vamos escolher. Vamos clicar aqui em lista. Depois vai pedir para fazermos uma origem. Clicamos aqui nessa seta. Automaticamente está a dizer o quê? Está a dizer para nós escolhermos qual é a lista que nós queremos. Então, como estamos a trabalhar com o setor, vamos aqui clicar em RH no primeiro, depois vamos utilizar Ctrl Shift seta para baixo. Ele vai selecionar a coluna por completo. Selecionar a coluna por completo. Depois de selecionada, podemos dar um Enter. Dando então um Enter, vamos clicar em OK. Vamos voltar novamente. Para voltar para cima, nós podemos utilizar o Ctrl seta para cima. Vai nos permitir ir na primeira linha da coluna. Ok. Vindo aqui então, se verem bem aqui, se clicarem aqui na célula onde fizeram a validação de dados, verão que aqui nesse lado direito, os dados já estão aqui a apresentar. Quer dizer que se eu clicar aqui em RH, automaticamente já faz o somatório. Se eu clicar em marketing, vai fazer o somatório. Se eu clicar em logística, vai fazer o somatório. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque suponhamos é uma planilha em que a empresa está tudo de forma manual, constantemente, chegar lá e implementar isto. E na próxima vez que alguém estiver a utilizar, ou o teu chefe te pedir um relatório, em vez de ele começar a escrever todo, tu pode simplesmente clicar aqui e fazer isto à frente dele, que ele já vai diferencial no trabalho diferente vai ver um diferencial no teu trabalho em relação aos outros seus colegas. Então é muito importante saber isto. Então, sempre que eu clicar agora aqui, ele vai fazer o somatório, vai mostrar quantas pessoas trabalham em cada departamento. Então, isso aqui pode ser utilizado para qualquer tipo de coluna. Agora, vamos analisar algo. Se verem bem, nós estamos a analisar o setor independente de qual filial essa pessoa trabalha. Agora vejamos, eu quero saber apenas o número de funcionários que trabalham no departamento de logística, concretamente na província do Mochico. Como é que eu posso fazer isso? Se eu vir aqui, logística, ele vai mostrar o somatório total de toda a empresa, mas eu apenas quero saber do pessoal que trabalha na província do Mochico. Como é que eu devo fazer isto? É muito simples. Para fazer isto, eu venho aqui, vou fazer essa parte. Vou clicar aqui, setor. Vou clicar aqui, não, deixa eu ver. Vou clicar aqui, setor. Aqui vou clicar em filial. E aqui vou clicar em quantidade. Ok. Primeiramente, o que eu devo fazer aqui é um preenchimento. E vou repetir. Para fazermos o preenchimento, é muito simples. Depois de clicarmos na célula, nós vamos em dados. Depois de clicarmos em dados, nós vamos em validação de dados. Aqui onde está a ferramenta de dados. Vamos aqui em validação de dados, ok? Dando um clique em validação de dados, nós vamos procurar fazer uma lista. Clicamos aqui em lista, ok? Aqui em lista, nós vamos clicar em selecionar. Como nós estamos a trabalhar com o setor, então vamos fazer o quê? O preenchimento apenas da área setor. Dando o primeiro clique na primeira célula da coluna setor, neste caso no primeiro dado que é RH, depois vamos utilizar o Ctrl Shift seta para baixo. Ele vai fazer já o somatório, ele vai preencher a coluna por completo. Então, dando um clique no mouse, com o lado direito, no Enter, na verdade, dando agora um OK, ele vai, agora vou utilizar o Ctrl seta para cima para poder voltar.
automaticamente no setor ele já fez o preenchimento, como estamos a ver aqui. Agora, vou fazer o mesmo com filial. Filial é a coluna F, onde apresenta todas as províncias que temos na empresa. Então, aqui em filial, também venho aqui em validação de dados. Aqui em validação de dados, clico em criar lista. Depois clico aqui para podermos escolher ou selecionar todas as províncias que fazem parte da empresa. Agora clico em OK e automaticamente, como podem ver aqui, a filial também já está todos os dados aqui. Quer dizer que todas as empresas ou todas as províncias já fazem parte. Agora, um ponto muito importante é o quê? Se verem bem, aqui os dados estão repetidos. RH repetiu, comercial repetiu, assim sucessivamente. Mas nós, quando fazemos isto, esses dados aqui, criar uma lista com validação de dados, podem perceber que os dados não se repetem, permanecem apenas estáticos, são os mesmos dados, ou seja, não tem dados repetidos. O mesmo também aqui nas províncias. Então é muito importante sabermos disto. Agora, como é que nós vamos utilizar a função contar-se, visto que nós temos cá duas tabelas, ou duas colunas. É muito simples. Nós aqui, para fazermos isto, nós tivemos que fazer o seguinte: por igual, depois pusemos o intervalo, que é esta aqui, da coluna setor, onde selecionamos toda a coluna completa. Depois de ponto e vírgula, nós selecionamos o setor que nós teremos que trabalhar com ele. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos clicar em igual. Igual é que vai nos permitir pormos a função. Depois de nós pormos a função, vamos pôr contar-se, ok? Contar-se.s. Agora que nós já metemos a função, está a dizer o seguinte, está a dizer para nós pormos o intervalo do critério. Nós queremos trabalhar estamos a trabalhar com o quê? Com o setor, então vou selecionar ele por completo, ok? Depois dele selecionado, a primeira coluna, vai perguntar qual é o critério. Então, vou pôr ponto e vírgula. O critério aqui é o setor. Ok. Vou ter que, como nós estamos a trabalhar com o setor e a filial, então vamos fazer os dois de forma simultânea. Primeiro selecionamos o setor, pusemos o nosso critério, que é a logística, vamos pôr ponto e vírgula e vamos fazer o mesmo para a filial. Clicando em filial, ok? Na primeira filial, que é quando cubamos, depois vamos utilizar de novo Ctrl, Shift, seta para baixo. Vamos pôr ponto e vírgula. E meter ponto e vírgula, agora vamos escolher o próximo critério. O próximo critério é que é a filial, que nós já fizemos aqui na nossa lista. Vamos dar lá um clique. Dando agora um clique e batendo o Enter, ele vai fazer o somatório. Automaticamente, o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, ele pegou apenas todas as empresas, ele pegou no departamento de logística, está aqui, departamento de logística, ok? E pegou a província do Bengo. Deixa eu ver. Pegou a província do Bengo. O que ele quer dizer? Ele mostrou apenas todas as pessoas que trabalham no departamento de logística da província do Bengo. Se vermos aqui quantas pessoas tem, vou selecionar também todas. Tem 20 pessoas, como podemos ver aqui abaixo. Então, aqui com a nossa função contar-se, podemos ver aqui que também tem quantas pessoas? Também tem 20 pessoas. Deixa eu meter aqui por amarelo. Ok, também tem 20 pessoas. Então, quer dizer que a nossa função está funcionando muito bem. Agora, eu também aqui posso mudar para comercial e saber quantas pessoas trabalham no departamento comercial na província do Bengo. Ou então, posso vir aqui e mudar para a província de Malange. Alguém perceberam, pessoal? Alguém tem alguma dúvida?
Ok. Agora vamos utilizar a nossa função PROC-V. Para utilizarmos a nossa função PROC-V, como é que funciona? O PROC-V, ela nos ajuda a saber, ela nos ajuda a procurar um determinado dado na nossa coluna ou na nossa tabela. Como é que podemos fazer isto? É muito simples. Para fazermos isto, posso pegar aqui, vou copiar isso aqui para ser muito mais rápido. Ok. O PROC-V, ok. Tá bem. Agora, aqui para utilizarmos o PROC-V, vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar primeiro uma lista e depois ele vai nos demonstrar quais são as pessoas que trabalham numa determinada filial. Como é que nós vamos fazer isto? É muito simples. Vamos fazer aqui o preenchimento da lista. Ok. Com os nomes. Ok. E aqui vai poder aparecer. Agora, a nossa missão aqui é utilizar a função PROC-V. Como é que vamos fazer isso? Muito simples. Clicando aqui na filial, dando um clique aqui em igual, vamos procurar dando dois cliques ao lado direito do mouse. Agora ele vai dizer o seguinte: qual é o valor que nós estamos a procurar? O valor que nós estamos a procurar é o que nós metemos aqui na nossa lista, certo? Após isto, vamos utilizar então a função que está a dizer aqui no PROC. Vamos utilizar depois a matriz, como já o valor que nós estamos a procurar, que é Gilberto, de modo a sabermos em qual filial o Gilberto trabalha. Vamos meter ponto e vírgula. Agora vamos selecionar, então, a nossa matriz. A matriz vai ser o quê? Um ponto importante que tem que saber aqui no PROC-V é o que eu quero procurar é o poderia fazer da seguinte forma: viria aqui e poderíamos Tatiana. Tatiana trabalha no departamento de logística. Então, poderia trabalhar dessa forma. Mas só que, fazendo deste modo, não é o certo a ser feito. Então, deixa eu selecionar tudo isto. Ok. Vindo aqui, com o PROC-V, vou selecionar filial. Filial. Utiliza o PROC-V. Deixa eu ver. Qual vai ser o valor? O valor vai ser Gilberto. Vou pôr ponto e vírgula. Qual vai ser a matriz? A matriz está aquilo que nós queremos encontrar. O valor é esta aqui, do nome que nós queremos trabalhar com ele, ok? Agora, o que é que nós queremos procurar? Queremos procurar a filial ou local, fazer isso de forma automática. Então, vamos escolher, vamos selecionar a nossa matriz. Deixa eu selecionar aqui a matriz. Ok. Após a matriz ser selecionada, ponto e vírgula, nós vamos utilizar um índice da coluna. Índice da coluna quer dizer o quê? Em qual posição essa coluna se encontra. Temos aqui A, B, C, D, E, F. Ou seja, se nós estamos a trabalhar com o filial, então a posição em que essa coluna se encontra é qual? É se nós contarmos o nome está na coluna A, que é a primeira coluna, o registro na segunda, nascimento na terceira, o setor na quarta, o salário na quinta e a filial na sexta. Então, a nossa posição ou o nosso número de índice é 6. Então, vou pôr 6
depois vou pôr ponto de vírgula, vou pôr 0 e automaticamente vai mostrar em qual província o senhor Gilberto trabalha. Agora, se eu não quiser ver apenas do senhor Gilberto, primeiramente tenho que vir aqui, deixa eu só procurar o senhor Gilberto, deixa eu ver, ok. Qual é o nome dele? Gilberto o quê? Gilberto Costa. Deixa eu ver. Gilberto Costa. Se vermos aqui, Gilberto Costa, aqui tem vários Gilberto Costa, mas um deles trabalha na província da Huila. Vou ter que utilizar, para sermos mais assertivos, vou utilizar uma técnica muito simples, que vai fazer o seguinte, ele vai eliminar todos os dados que estão duplicados. Vou selecionar aqui, venho aqui em dados, e novamente aqui em ferramenta de dados, vamos clicar em dados, remover duplicados. Ele vai remover todos os dados que estiverem duplicados. Estamos a ver aqui que eliminou 2.453 dados duplicados. Ok, simplesmente para nos ajudar a trabalhar melhor com o PROC-V. Dando aqui agora um clique, deixa eu só ver o que a pessoa está dizer. Manda só conteúdo com algumas explicações modernas. Ah, ok. Tá bem, vou mandar o material, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Ok. Para a PROC-V, na verdade, é simplesmente isto. É simplesmente isto. Agora, vou fazer o mesmo com o setor. Agora, a nossa missão aqui é o quê? É encontrar, suponhamos, o senhor Pedro, se trabalha em qual setor. Se nós estivermos a fazer isso de forma manual, começar a procurar nessas 3.000 linhas, começar a procurar cada pessoa, é muito, muito, muito complicado. Então, a forma certa de fazer isto é mesmo utilizando o PROC-V. Então, agora aqui, vou fazer o mesmo preenchimento. Primeiro, deixa eu ver, preenchimento, coleção de dados. Vou fazer o preenchimento dos nomes. Ctrl, Shift e seta para baixo, dando Enter, ok. Ele automaticamente vai mostrar aqui os nomes. Após isto ser feito, vou repetir novamente como é que o PROC-V funciona e para que funciona. Bem, o PROC-V funciona para o seguinte, vejamos nesta tabela. Eu quero encontrar, suponhamos, a senhora Júlia Bento. Quero saber em qual departamento a senhora Júlia Bento trabalha. Se eu fazer isto, começar a procurar um por cada, encontrar Júlia, depois selecionar aqui, escrever aqui, saber não, Júlia está no departamento de logística da província do Cunha, é muito, muito trabalhoso. Agora, também se eu fazer assim, Júlia, deixa eu ver, Júlia, acho que é com, tá aqui, ok. Pode selecionar todo mundo, seleciona apenas Júlia Bento. Ok. Aqui mostrou Júlia Bento. Tem Júlia Bento em departamentos completamente diferentes. Tem dados duplicados. É simplesmente virmos aqui e eliminar esses dados. Então, vou fazer o mesmo, só para uma melhor explicação. Deixa eu ver. Ok. Selecionados.
Depois clico em ferramenta de dados. Vamos trabalhar com ferramentas de dados e nada mais. Vamos clicar aqui em remover duplicados. Ok. Remover duplicados. Acho que já apagou, deixa eu ver. Bento, já foi Bento, vai aparecer. Tá aqui, Júlia Bento, ok. Se eu quiser saber onde que Júlia Bento trabalha, vou ter que vir por cada linha, procurar por Júlia Bento, vai ser muito, mas muito complicado. Na verdade, não apagou os duplicados, deixa eu fazer isto. Então, vou fazer assim, vou selecionar todo mundo. Se eu fazer assim, selecionando todo mundo e vindo aqui nos duplicados, ele vai eliminar completamente dos duplicados encontrados e removidos. Ok. Só que se eu fazer isso vai ser sempre complicado. Ok. Fazendo isso de forma manual é super, super, completamente exaustivo. De preferência, para que demonstramos uma boa agilidade no nosso trabalho, em vez de fazermos isto de forma manual, nós temos que utilizar essas funções. Essas funções aqui facilitam muito, principalmente na demonstração de relatórios, e não só, como também a entregar planilhas que são muito dinâmicas. Porque se nós estivermos a fazer uma planilha para um pessoal e o pessoal tiver dificuldade em usá-la, ele poderá descartar. A ideia é facilitarmos o mais possível a vida dos outros com as nossas soluções que vamos sempre apresentando. E quanto mais inovações nós começamos a apresentar no trabalho, melhor ainda. Então, é por isso que essa função ProQV serve para isto. Em vez de começar a procurar por cada membro da empresa e saber como é que ele trabalha ou em qual departamento trabalha, nós vamos utilizar a função ProQV para fazer isso de forma automática. Então, o primeiro ponto é fazermos um preenchimento da lista. Pode ser que sim, pode ser que não, independentemente do tipo de trabalho que estiver a fazer. Mas para essa atividade aqui, nós vamos fazer preenchimento da lista, para assim não repetirmos os dados. Se vermos aqui, os nomes aqui não estão nada repetidos, mas aí na planilha estão repetidos por quê? Porque são pessoas diferentes, em departamentos diferentes, em províncias também diferentes, apenas tendo o mesmo nome. Então, para utilizar o ProQV, vou repetir, uma coisa que é muito importante. Vamos clicar em igual para nós escrevermos a função ProQV. Encontrando, então, dando um clique na nossa função, nós temos que entender algo. O que é que a função está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: qual é o valor proc que nós estamos à procura? Ou seja, qual é o valor que nós vamos procurar? Nós vamos procurar o senhor Carlos. Ou então, essa função aqui que nós já pusemos na lista. Dando um clique, ok. Agora, esta está dizendo o seguinte: separa por ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Agora está dizendo o seguinte: qual é a matriz da tabela? Quando está se referir matriz, está se referir o quê? Não está se referir propriamente à tabela completa. Não. Está se referir em de onde o valor que nós estamos a procurar está até a área em que nós estamos à procura. Vejamos. No primeiro, nós fizemos o nome e o filial, ou seja, pegamos do nome até a filial. Pegamos basicamente a tabela por completo. Mas nesse momento, nós não estamos à procura do nome nem de filial. Estamos à procura apenas do quê? Do nome e do setor. Então, qual vai ser a nossa matriz? Nossa matriz vai ser de A até D. Quer dizer que vai ter apenas 4 colunas, que é o nome, o registro, o nascimento e o setor. Apenas isto e nada mais. Depois de nós fazermos a nossa matriz, vamos utilizar ponto e vírgula. Agora, ele está dizendo o seguinte: qual é o número índice da coluna? Como assim número índice da coluna? Primeiro, qual é a coluna que nós estamos à procura? A coluna que nós estamos à procura, ou o valor, qual o valor de qual coluna estamos à procura? Estamos à procura do valor da coluna setor. Então, a coluna setor está em qual posição?
Vejamos. Eu disse anteriormente que as colunas são as letras. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o nome faz parte da coluna A, o registro faz parte da coluna B, o nascimento faz parte da coluna C, o setor faz parte da coluna D. Então quer dizer que 2, 3, 4. Quer dizer que o setor, a coluna setor está na posição número 4. Então quer dizer que o nosso índice da coluna é o valor 4. Depois disto, vamos pôr zero. Por que zero? Porque é um valor que vai nos permitir encontrar o resultado de forma rápida e previsível, de forma exata, melhor dizer. Dando agora um Enter, ele vai mostrar. Quer dizer que o senhor Carlos trabalha no departamento de marketing. Agora, se eu quiser mudar de Carlos